Antes de mais, boa tarde. Quero agradecer desde já a tua disponibilidade para aqui estás hoje, neste, que é um dos primeiros podcasts da JSD da Conselhia de Vila Real, organizado por toda a estrutura, com o intuito de dinamizar e combater a solidão, deste que será um dos períodos mais negros da história não só da Europa, mas de todo o mundo. O nosso convidado chama-se Telmo Ferreira, é formado em Medicina Dentária, sendo que hoje em dia exerce essa mesma profissão na cidade do Porto. Natural do distrito de Bragança, este ano iniciou uma licenciatura em Ciência Política na Universidade do Minho e uma pós-graduação em Ortodontia. Antes de mais, como tens passado este confinamento que já dura algumas semanas? Olá, boa tarde a todos, boa tarde Carolina. Para já dizer que é com enorme gosto que estou aqui a falar com vocês, a ter esta conversa. Bom, a minha quarentena basicamente foi passada, já que a minha atividade profissional está suspensa, foi passada a assistir às aulas online, tanto da licenciatura como da pós-graduação, e aproveitar para escrever, ler livros que estavam um pouco na prateleira para serem iniciados. Tem sido assim passado o meu tempo, basicamente. Portanto, tu já foste estudante e continuas a sê-lo. Qual a tua opinião relativamente à situação vivida pela comunidade estudantil e como esperas que esta se desenrole? É assim, é uma situação nova, nunca ninguém da nossa geração viveu algo parecido, mas bom, temos que lutar com aquilo que temos e ao menos temos estas novas tecnologias que nos ajudam muito no ensino. Provavelmente a maioria dos métodos que hoje foram, entre aspas, usados para manter a normalidade não existiam há bem pouco tempo e ao menos temos estas ferramentas que nos permitem continuar a manter esta aparente normalidade e ultrapassar as dificuldades. Obviamente que nunca é a mesma coisa que o ensino presencial, mas temos que ser fortes, manter a nossa mentalidade e perceber que isto vai passar e que vamos ficar mais fortes depois desta situação. Agora, num contexto mais específico, relativamente ao governo a nível nacional, mas também a nível europeu e mundial, de que forma analisas a situação, visto que as medidas tomadas e a situação atualmente vivida têm vários tipos de impacto, inclusive a nível social, económico e especialmente político? Bom, evidentemente quando surge assim um vírus em que é desconhecido e não existe nenhum tratamento, nenhuma vacina, estamos muito limitados e recorremos a um método que foi inventado há 7 séculos atrás, que é a quarentena, que foi inventado durante os tempos da peste negra e, de facto, não haveria medidas diferentes ou muito diferentes que poderíamos usar. Portugal primou um pouco pela rapidez, porque foi dos poucos países que encerrou ou fez o encerramento das suas atividades ainda antes da ocorrência da primeira morte. Isso foi muito elogiado pela comunidade internacional. Fomos feitos um exemplo, aliás, até há artigos internacionais que referem isso mesmo, que mesmo tendo um sistema nacional de saúde que é pouco, neste caso, pouco estruturado para este tipo de situações, conseguimos reagir bem. A população em si também cumpriu, apesar de agora com estas novas notícias, acho que já está a haver um pouco de relaxamento, mas penso que no seu grosso a população cumpriu. Obviamente que houve falhas maioritariamente na comunicação, com a questão das máscaras e dos próprios dados que não foram facultados às universidades, embora tanto a Universidade do Porto como a Universidade do Minho tenham pedido os microdados, que é uma coisa muito importante para estudar o caminho da epidemia, mas bom, penso que na primeira fase houve relativo sucesso, estamos a conseguir conter a curva, estamos há vários dias com uma percentagem abaixo dos 4%, agora vamos ver o futuro e grande parte de como poderemos avaliar a situação vai ser agora na segunda fase, que é a parte do desconfinamento, que é uma situação muito complicada e que veremos como é que o governo irá agir. Em relação à União Europeia, como perguntaste na pergunta, inicialmente houve uma complacência da própria União Europeia. Isto porquê? Porque se pensava que a China ia conter a própria epidemia, que não iria passar muito ou não iria ser muito grave para a União Europeia e que tudo sairia resolvido. Não aconteceu
houve um surto, ou o centro da epidemia na Europa foi nomeadamente na Itália, que quando eles se aperceberam da gravidade da situação já era tarde, e há aqui uma coisa que me assusta bastante, é que quando o primeiro pedido de ajuda da Itália, houve só apenas silêncio, e acho que isto poderá no futuro fazer com que os italianos repensem um pouco a participação na União Europeia e mesmo do seu próprio futuro. Acho que houve aqui completamente um estado de natureza, isto é, já Thomas Hobbes falava que nos tempos de tragédias os Estados faziam o que era melhor para si. E então houve uma espécie de ética hobbesiana e cada um fez aquilo que achava melhor para sobreviver. E neste caso houve pouca cooperação, nomeadamente no início, mas penso que poderia ter sido bem melhor. Agora, já se fala nas tais Corona Bonds, que foi bastante polémica, até houve aquele caso do próprio nosso primeiro-ministro António Costa ir um pouco contra a atitude dos holandeses de os acusar de falta de solidariedade, embora seja algo, não é uma coisa que seja suficiente. O programa de bilhões de euros, as necessidades, isso ser uma coisa, mas não necessário. Obviamente, esta falta de ajuda europeia fez com que países como a China e a Rússia fossem ocupar um vazio, este vazio que foi aproveitado por eles próprios e que pode mudar o futuro da geopolítica mundial. No terceiro ponto, que tu referiste, a nível internacional, temos várias situações. Temos o caso propriamente da América. A América está a ser agora, neste momento, o centro da epidemia. Ainda na semana passada, o Trump nos ainda com declarações que ele normalmente faz da questão do detergente ou injetar detergente. Bom, mas o que é facto é que nenhum sistema de saúde está preparado para esta situação. Quanto mais famoso pelo seu sistema de saúde, é muito complicado. E além disso, priorizam um pouco a economia, isto é, tem aquela retórica que não vamos parar o país porque a economia é o mais importante. E isso trouxe muitas dissidências e, aliás, há situações que há discordâncias entre os governadores, não é? Porque tanto o Brasil como os Estados Unidos é um sistema federal, há dissonâncias e há discordâncias entre os governadores, porque os governadores impuseram lockdowns, ou seja, quarentenas, e tanto o Trump como o Bolsonaro tentaram não efetivar isto, mas é uma situação muito complicada. Na África, por incrível que pareça, e segundo alguns especialistas no início, aproximava-se um desastre devido àquela questão de serem países mais pobres e terem já sistemas de saúde já pobres por a sua natureza, mas o que é facto é que, no ponto geral, têm as coisas corrido melhor do que era previsto. E deixo para último o tipo de exemplo que eu acho que é o melhor, que é o facto da Coreia do Sul, que não adotou medidas de restrição tão impactantes como o resto dos países, tanto europeus como mundiais, baseou a sua campanha na realização de muitos testes, o respeito do confinamento e, o respeito pela distância social, e foi um sucesso porque, sem ter as medidas restritivas, conseguiu conter aparentemente o surto. E eu acho que é um bom exemplo, tanto como para Portugal, que ponham os olhos um bocadinho como a Coreia do Sul e Taiwan usaram ou preconizaram a sua estratégia no combate. Bom, também falaste dos efeitos sociológicos. É normal que estas questões do confinamento e da quarentena e das pessoas terem que ficar em casa leve a surgir questões psicológicas e mesmo porque, de facto, as pessoas não estão habituadas a passar tanto tempo em casa. Mas aqui também há um grande problema para o futuro, é que não sabemos se as relações que nós tínhamos na sociedade, tanto da proximidade como os afetos, como uma própria vida social, que normalmente estava ligada à proximidade, se poderá, num futuro próximo, voltar a realizar das mesmas maneiras. Mas, bom, isto também
levou a sociedade a dar valor a coisas que normalmente antes não dava valor. Por isso é complicado. Em relação aos efeitos económicos, obviamente é o que mais se fala e evidentemente foi um choque muito grande porque a economia de todos os países do mundo teve que quase parar ou mesmo paralisar, o que leva a quedas brutais nos PIBs dos países. Já se nota mais nos próprios Estados Unidos que têm uma taxa massiva de desemprego, mas em relação a Portugal as piores previsões falavam de 20%. O FMI já veio a falar de 8% de queda em relação ao PIB, mas lá está, são coisas que dão que pensar, porque há que ter um equilíbrio, ou seja, temos que ter em equilíbrio entre as medidas de restrição e o próprio funcionamento da economia. Por isso é que, para alguns, a quarentena seja uma coisa mais fácil, porque evidentemente estão 4, 5 meses, conseguem aguentar e cumprir as suas obrigações financeiras, já outras pessoas necessitam de trabalhar para conseguir pagar essas mesmas obrigações. E lá está. O que para uns é fácil, para outros é mais difícil. Por isso é que temos de ter um equilíbrio que é muito complicado, mas tem que ser bem pensado. Mesmo esta questão do desconfinamento vai ter que ser passo a passo, pouco a pouco, porque não podemos correr riscos de voltar outra vez para trás. Já a Angela Merkel falava muito bem ao seu povo que temos que ir devagarinho, passo a passo, que estamos a caminhar em gelo fino, porque se não tivermos cuidado podemos regredir outra vez para o confinamento. E aí então era o desastre. Por isso, reitero, há muita gente que se isto continuar muito mais tempo vão começar a ter menos medo do vírus, mas sim vão ter mais receio das consequências económicas que irão ver no futuro. Quanto aos efeitos políticos, é um assunto que traz à baila muitas coisas e muitas questões da reflexão. Já um economista muito conhecido, o Friedrich Hayek, falava que quando situações de emergência os Estados aproveitavam para acumular poder, e aconteceu um pouco por toda a Europa a instauração de estados de emergência. Obviamente, em certas situações é necessária para o próprio controle da epidemia, mas, por exemplo, em países como a Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán novamente para passar um estado de emergência sem tempo definido e com múltiplos poderes, ou seja, a própria democracia pode ficar em risco porque já na Hungria o Viktor Orbán governa por decreto. E não é só na Hungria, já há outros países, mais na Europa de Leste, em que se nota mais um ar autoritário. E estas são questões que temos que lutar e que ter muito cuidado e estar muito atentos para que os nossos direitos, liberdades e garantias não sejam afetados até ao estritamente necessário. Também se falou, há 2 semanas atrás, foi uma conversa que aconteceu muito na opinião pública e no próprio Parlamento, que era a questão da geolocalização, que era a utilização da nossa localização de telefone para rastrear os contactos. Isso também é uma questão muito importante para debater, porque lá está certos direitos, liberdades e garantias que para nós era já sagrado ou era dado como conquistado, pode não o ser assim com estas novas tecnologias. Mas lá está, é uma questão de termos ponderação. Tem que tudo haver um equilíbrio, porque se não temos o equilíbrio, não morremos do vírus, mas morremos da fome, ou da cura neste caso. A título conclusivo, como vês o papel da globalização neste contexto e de que forma achas que esta influenciou positivamente ou negativamente esta pandemia? Antes de tudo, antes de eu falar concretamente para a tua pergunta em relação à globalização, vou dar aqui uma ideia que para mim é identificatória de um paradigma geral, que é como as proteínas do vírus identificam uma espécie de fechadura para ativarem-se nas células do nosso corpo. Quando existem estas situações, muita opinião pública ganha uma espécie de chave da desgraça, ou seja, falam já sobre o fim da União Europeia, o fim do capitalismo, o fim da globalização. Bom, eu não penso assim. Penso que temos que ter a ponderação e o equilíbrio refletido para, de facto, analisar com total discernimento esta situação.
Obviamente, a questão da globalização é aqui importante porque vivemos num mundo que está interconectado, sem barreiras, sem limites pronto, das pessoas conseguirem moverem-se. Isto, obviamente, neste panorama, ajudou a que a pandemia se tornasse global. E é uma questão a pensar. Mas não penso que seja o seu fim. Será assim mais uma reestruturação, porque evidentemente não podemos largar um sistema que funciona já há muito tempo de um dia para o outro. Será uma questão de adaptar às necessidades de hoje. E evidentemente que vamos ter algumas alterações. Já a própria China faz uma espécie de política de soft power com a questão das máscaras e dos ventiladores, e em que se nota um pouco da alteração da dinâmica de poder, e claro que a China agora está a aproveitar isto para efeitos económicos, mas também de influência, e temos que ter muito cuidado e lá está, a ponderação. Agora, também temos que analisar as coisas boas. A globalização também permitiu que a ajuda chegasse mais rapidamente. Era impensável em outros tempos que a ajuda da China ou da Rússia chegasse a tempo útil de ajudar na própria luta em relação ao vírus. Mas bom, nestes tempos de pandemia é importante colocar as coisas em perspectiva. Ver que nós somos uma sociedade que, apesar de não estar habituada a estas situações, porque pensávamos que era uma coisa do passado, ou seja, havia um sentimento de superioridade antropológica em relação à natureza, e vimos que isso foi completamente destruído. Vemos que a natureza às vezes tem maneiras perigosas de se equilibrar. Mas bom, isto vai passar, evidentemente estamos mais preparados que qualquer outra geração na luta contra a pandemia. O futuro que se avizinha não vai ser fácil, mas enquanto há vida, há esperança. Agradeço muito a tua presença em nome de toda a JSD e mais uma vez obrigada, Telmo, e até à próxima. Obrigado, até à próxima.